uma correlação entre história e música, né, e música e história, que nos permite abordar uma série de elementos da música sob o viés da história. E para nós tem sido extremamente importante essa experiência porque, pelo menos no meu caso, o primeiro aprendizado na história é que nós músicos temos uma metodologia zero para trabalhar os nossos assuntos musicais. E eles têm uma metodologia muito interessante para a abordagem das várias relações musicais. No caso, eu procurei o meu orientador porque, como regente de coro que eu sou a vida inteira, me interessava muito abordar o assunto da formação do movimento coral em Belo Horizonte. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas Belo Horizonte é um referencial nesse movimento. Hoje nem tanto, mas pelo menos até a década de 90 nós fomos um grande referencial nacional e um exportador de regentes, de cantores de coro. Muitos daqueles que se formaram aqui em coros foram cantores profissionais, primeiro no nosso coro lírico aqui, e também em coros de outros estados, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Me interessava descobrir um bocado dessa história, porque existe um buraco negro na formação dessa história, que são os anos 50 e 60. E no meu conhecimento empírico, isso se deu, a formação aconteceu porque nós tivemos dois grandes coros referenciais aqui, o Madrigal Renascentista e o Ars Nova. E confesso a vocês que, na minha cabeça, a ordem era Ars Nova e Madrigal Renascentista, nessa ordem de importância. Então, comecei um trabalho de busca dos muitos elementos para conhecer a história, pensando no seguinte: eu viria dos anos 50 até o nosso tempo e aí faria todo um levantamento da formação do movimento. Eu coloquei ali para vocês o que é o título inicial, o que foi o título inicial do meu projeto, que seria a tradição coral em Minas Gerais e a sua transformação a partir de 1950. O que eu pensava, o que eu entendia, é que nós tínhamos aqui uma linha de evolução que vinha do século XVIII. Como vocês sabem, Minas Gerais do século XVIII foi o grande estado, o único que fazia uma música de qualidade, uma música europeia executada aqui. Nós temos escolas em Pernambuco e em Salvador, mas comparado com a expressão da música feita em Minas Gerais, ela é muito pequena. E os compositores que tem aqui geraram uma quantidade de partituras tal, e tudo girava em torno da igreja de maneira tal, que a quantidade de músicos em Minas Gerais era enorme. Né? As irmandades que comandavam os músicos aqui administravam uma quantidade de músicos muito grande. Bom, então a minha hipótese girava em torno desses elementos, que nós tínhamos aí uma linha de evolução de cantores que depois vieram chegando já no século XX em Belo Horizonte, e a gente tem registros de músicos que vieram de Ouro Preto para cá, e tocaram em bandas, tocavam também nas celebrações, nas missas. Então, para mim, a minha ideia era o Madrigal Renascentista e o Ars Nova surgiram a partir da organização de cantores que já existiam, e bons cantores de uma tradição, e se conseguiu fazer esse movimento coral justamente porque nós tivemos bons administradores. Quem seriam esses administradores? No caso do Ars Nova, Carlos Alberto Pinto Fonseca. No caso do Madrigal Renascentista, Isaac Karabichevski. Né? Bom, então, início de um trabalho, início de coleta. A quantidade de material
que existe é enorme. Os jornais, na época, noticiaram o coro de uma maneira até exagerada. Eu digo coro porque imediatamente eu tive que descartar um dos coros, o Ars Nova. O Ars Nova se formou um pouco depois, através de um coro da União dos Estudantes. Quem fundou esse coro foi o maestro Sérgio Magnani. E aí, o Ars Nova só veio a ser regido pelo Carlos Alberto Pinto Fonseca no meio da década de 1960, mais precisamente a partir de 1963. E aí ele monta uma estrutura que ele conduzirá para ser um excepcional coro a partir de 1970. Então eu tive que descartar o Ars Nova da minha pesquisa, porque o trabalho estava ficando tão enorme que eu tive que fechar o meu âmbito entre 1956, que é o ano da fundação do Madrigal Renascentista, e 1970, que é o ano justamente que Isaac Karabchevsky sai de Belo Horizonte e não rege mais o Madrigal Renascentista. Então eu fechei um tempo de trabalho em cima do Madrigal Renascentista de Isaac Karabchevsky. Bom, e eu tive que trabalhar com esses elementos em cima de alguns referenciais, né? E os meus referenciais, aí a hipótese que eu já falei até, você tem aqui uma tradição, sim, de coros sacros, de coros que existiam dentro da igreja. A grande revolução provocada pelo Madrigal Renascentista, que é então já a mudança do meu trabalho, é que o Madrigal Renascentista foi uma estrutura de coro de câmara que no Brasil não existia, ou se existia, não existia da maneira organizada como foi o Madrigal Renascentista. História da época, né? Karabchevsky, que vocês devem conhecer, espero que sim, porque é engraçado que muita gente que eu falo hoje, Isaac Karabchevsky, não sabe quem é Isaac Karabchevsky. Um dos maiores regentes do Brasil, vivo ainda, que rege hoje a Orquestra de Heliópolis e a Orquestra da Petrobras, né? E já regeu a OSB, já regeu no mundo inteiro, enfim, dos maiores maestros da história do Brasil. E o meu susto foi justamente entender que Isaac Karabchevsky, durante muito tempo, ele não foi conhecido como regente de orquestra, mas ele era conhecido simplesmente como maestro do Madrigal Renascentista. Ponto. Em todos os currículos dele vinha assim, fundador e regente do Madrigal Renascentista. Não precisava falar mais nada, né? E Isaac Karabchevsky veio passar férias em Belo Horizonte, conheceu aqui ou já conhecia em São Paulo, isso não está muito certo ainda. Eu tenho uma entrevista marcada com o Karabchevsky em dezembro, consegui. Rezem, por favor, para que ele não morra até lá. Ele já está velho assim, mas está trabalhando igual um touro ainda, então a perspectiva é que ele me atenderá, né? Então, por favor, torçam, me ajudem aí com seus pensamentos positivos, né? E Karabchevsky veio com algumas partituras. Ele era aluno de Kohreuter, em São Paulo. Então ele vem para cá e traz partituras de algo que era extremamente novo na linguagem brasileira, que eram partituras de música renascentista. Tão conhecidas nossas aqui, mas que na época ninguém fazia isso num conservatório, por exemplo. Se fazia clássico romântico e, muito esporadicamente, até se tocava Bach. Então, quando ele chegou com partituras renascentistas, esses dois outros músicos de Belo Horizonte, que eram o Carlos Alberto Pinto Fonseca e o Carlos Eduardo Prates, se interessam por aquilo e eles começam a analisar essas partituras assim, nas férias. Os caras vieram passar férias, não, ele veio passar férias, a diversão deles era analisar música renascentista, vai entender, né? Mas, enfim. E aí o Carlos Alberto, que gostou, ficou apaixonado por esse tipo de música, chamou alguns cantores de Belo Horizonte que ele conhecia, que podiam fazer aquele trabalho muito rápido, que eram pessoas tarimbadas como cantores e que sabiam ler.
E aí se montou um grupo de 18 cantores, simplesmente, e ensaiaram durante 20 dias, todos os dias. E o pai do caso Alberto Pinto Fonseca, um engenheiro muito conceituado em Belo Horizonte, estava preparando a festividade do jubileu, 25 anos da Sociedade Mineira de Engenheiros. Coincidências, coincidências, coincidências. Aí ele virou e falou assim, meninos, que eram meninos realmente, Caso Alberto tinha 18 anos, Isaac Karabchevsky tinha 20. Ele falou assim, por que vocês não apresentam lá na festa? Vai ser bacana ver os meninos apresentando. Eles foram, cantaram na festa e fizeram um sucesso medonho. E aí a sociedade marcou um concerto para daí a um mês fizeram um segundo concerto medonho, a Rádio Inconfidência entrou, contratou o Madrigal para cantar em alguns eventos, a TV de Itacolomi estava começando e colocou os meninos para se apresentarem num programa, acabou. E assim se fez o Madrigal Renascentista. O maestro foi mecenas, porque eu lembro, a mãe foi do Madrigal. Sim. E a mamãe ensaiava também na escola de engenharia, ali próximo da avenida. Eles ensaiavam... Eu lembro do ensaio da minha mãe lá. Eles ensaiavam onde dava para eles ensaiarem. Eles não tinham sede. Durante anos e anos e anos, o Madrigal não tinha sede. Ensaiava na rua, ensaiava no terreiro. Eu lembro da escola de engenharia. Será que foi por mecenas? Ele se tornou, talvez... Por alguém. Por alguém. Alguém emprestou o espaço lá. Mas a Sociedade Mineira de Engenheiros foi só esse começo. Nunca mais eles tiveram assim um... Foi lá num salão, segundo piso. Era um lugar para ensaiar. Eles ensaiaram em tudo quanto é lugar de Belo Horizonte imaginável. Na sala de um cantor, enfim. O que acontece, e que pouca gente sabe nessa história toda, é que o Madrigal teve uma linha de evolução tão fantástica, e isso, é claro, sob muitos aspectos, foi patrocinado pelo governo, não só mineiro, belo-horizontino, mas também nacional, porque o Madrigal simbolizava uma juventude brasileira de êxito. Em quase todos os recortes que eu tenho acesso e que conta a história do Madrigal, uma das palavras mais utilizadas o tempo inteiro era êxito. Obtiveram o êxito cantando obtiveram o êxito cantando no lugar tal. E a trajetória deles é uma trajetória simplesmente absurda, porque com 1 ano de idade eles estavam cantando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí foram convidados para ir para a Europa. Com 2 anos eles estavam cantando na Europa. E cantaram assim, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Itália. E aí chegaram em Roma e foram recebidos pelo Papa. E cantaram para o Papa, Pio XII. Cantaram para ele. E o cara ficou embasbacado com o que era o Madrigal na época, porque simbolizava um Brasil que ninguém conhecia. E até onde se tem notícia, a qualidade que o Karabchevsky foi dando a esse Madrigal era algo que as pessoas assistiam e ele era um coro dono de um carisma fora de série, porque ele encantava onde ele cantava, né? Com características tão especiais que ele era convidado o tempo inteiro para cantar em todo lugar. E em 1959, por exemplo, com 3 anos, ele estava cantando na Argentina e no Chile. O Chile, que na época significava o coro da América do Sul mais evoluído em termos de música coral. E eles também adoraram o Madrigal. A história é assim, em todo lugar que eles iam, eles eram adorados. Em todos os lugares, né? E em 1960, o coro que cantou a missa de inauguração de Brasília, Madrigal Renascentista. Em 1961, ele volta para a Argentina e para o Uruguai, cantando no Teatro Colón da Argentina, que não significava pouca coisa, era o maior teatro da América Latina, e eles estavam apresentando lá. Em 1960, o Madrigal Renascentista cantou em Brasília para o Eisenhower, que veio visitar o Brasil, e Eisenhower ficou tão impressionado com o Madrigal que convidou para eles irem para os Estados Unidos para cantar na Casa Branca.
Só que não conseguiram verba para ir naquela época, eles foram em 1965, cantaram para o Lyndon Johnson. Não cantaram para o Kennedy porque ele tinha sido assassinado naquela época. Então, a história deles é toda essa, uma história de um coro fenomenal que fez um percurso aí, no caso, na minha cabeça, hoje, são 3 madrigais que a gente pode... um é esse que vai até 1970 com Isaac Karabchevsky, o que vai a partir de 1971, que é o madrigal regido por Afrânio Lacerda, que fez do madrigal um coro de ponta em termos de música brasileira contemporânea, e depois o madrigal do Marco Antônio Drummond, que continuou com uma tradição do madrigal, e que aí sim conseguiu uma sede. Olha que coisa impressionante. O madrigal completa em 2016, 60 anos. O coro é de uma história... E eu falo isso para vocês, felizmente, hoje, assim, eu fico empolgado de falar com o madrigal, porque eu fui descobrindo a história deles, e confesso para vocês, assim, que cada vez que eu via alguma coisa da história deles, e ainda vejo até hoje, eu ficava assustado, porque na minha cabeça, Karabchevsky fundou o madrigal, ficou aqui uns 3 anos, foi fazer sucesso fora, e aqui nós mineirinhos continuamos. Nada disso. Karabchevsky ficou aqui até 1970, morou em Belo Horizonte, e ele saía de Belo Horizonte para reger fora. Aí foi regente da USB, como eu disse, foi para... Enfim, tem toda uma história de um sucesso fora de série. Mas o meu trabalho em si, ele não fica só em torno do madrigal, porque o meu trabalho, ele passa... Ele segue aqui a três aspectos importantes que me interessam. Um deles é o desenvolvimento da história do madrigal a partir dos conceitos de história oral, que aí, no caso, seria o trabalho de entrevista, de buscar os cantores da fundação que ainda estão vivos, né? E buscar, através desses cantores, o que é verdade e o que não é verdade nas fontes positivas que eu busco aí, tendo como referência o trabalho ali do James Goodwin Jr., que fez um trabalho interessantíssimo que ele chama de cidades de papel, onde através da coleta de dados de jornal, ele fala sobre a história de Diamantina e Juiz de Fora, né? Então esse trabalho para mim é um referencial na abordagem das muitas fontes que eu tenho. Eu devo ter hoje em torno de 1000 fotografias de recortes de jornal, de jornais assim, de toda parte do mundo, falando sobre o madrigal renascentista só no período de 1956 até 1970. Eu tenho que falar isso porque, gente, nós mineiros somos aquele povo bobo, né? A gente acha que a história só acontece fora daqui. O referencial que o madrigal renascentista é uma coisa que a gente tem que falar assim, nós somos bons demais. Bons demais, porque eram cantores fora de série que enfrentavam plateia de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Eles eram obcecados, obsessivos e qualquer coisa mais. Porque eles ensaiavam todos os dias quando eles tinham que fazer programação, inclusive sábado, domingo, feriado, etc. Karabchevsky era um doido. Botava o povo para ensaiar, e eles ensaiavam felizes, cantavam o tempo inteiro, não tinha problema nenhum. E o terceiro é aqui o referencial do meu amigo professor Fábio Viana, que fala sobre essa questão da paisagem sonora. A paisagem sonora é justamente entender, a partir dos recortes, o que era Belo Horizonte sonoramente, nesse período aí, tendo como referência justamente o que é possível achar dentro das informações do madrigal, onde ele cantava, aqui em Belo Horizonte, em outros lugares, e sobretudo em Belo Horizonte, como é que existia música, como é que se fazia música aqui, onde se fazia, de que tipo, de que maneira, e como que esse coro entra de uma maneira a modificar tudo, porque ele realmente modificou. Os coros que existem hoje, a maioria deles seguem o padrão madrigal renascentista. O tipo de coro de formação camerística, que não existia até então, seguindo o repertório, inclusive um repertório feito, em muitos aspectos, pelo madrigal renascentista. Muitos coros hoje ainda cantam o repertório do madrigal renascentista. Impressionante isso. Impressionante. E
Acho que já finalizando aqui, só para... As modificações no meu projeto são que algumas hipóteses eu tive que modificar, outras eu referendei, porque eu acho que a tradição existe sim. Existiam cantores muito bons que dizem que o Karabchevsky é que modificou toda a estrutura, mas esses cantores existiam aqui. O madrigal era feito de cantores muito bons que existiam já em Belo Horizonte. Se não existissem esses cantores, o madrigal não existiria, né? Então, aqui eu tenho o madrigal lá na década de 50, 60, uma foto feita em Sabará deles, extremamente especial essa foto, não tem jeito de dar um zoom ali, vocês enxergam mais ou menos? Mais ou menos? Karabchevsky na frente, ali, puxando o pelotão, e aí é sempre importante levantar algumas pessoas que o madrigal era um tripé de formação e que esse tripé foi essencial para que esse coro ganhasse o mundo. O primeiro, eu já falei, os cantores de qualidade que existiam, o maestro, que era o próprio Isaac Karabchevsky, e uma solista excepcional e carismática que o madrigal teve, que foi Maria Lúcia Godoy, né? Que foi a pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer durante essa pesquisa, que é realmente assim, apaixonante. Eu até diria hoje que tem mais uma pessoa que foi extremamente importante nessa história toda, e é daquelas que ficam escondidinhas sempre, que vocês devem saber quem são essas pessoas, quando se tem grandes grupos, que é Rosa Alice Godoy, irmã de Maria Lúcia, que era conhecida como Pitucha Godoy. Pitucha, infelizmente, faleceu esse ano, não pude conversar com ela estava muito doente. Essa era a formiguinha do coral, daquelas pessoas assim, capazes de, em 1957, depois de um concerto, ir atrás do JK até o aeroporto da Pampulha, entrar no avião, isso não é mentira, no avião presidencial junto com o JK, ir para o Rio de Janeiro, dizendo para ele que o madrigal precisava das passagens para ir para a Europa no ano seguinte, e quando ela assustou, ela estava lá e ela voltou com as passagens. Era uma figura como essa, Pitucha Godoy, né? Aqui o madrigal, quando na capa do disco que eles fizeram, um disco, aqui eu consegui colocar o PowerPoint. Que isso? Tá tocando não, né? Eu consegui colocar o PowerPoint aqui dentro e esqueci que tinha que colocar o arquivo de música, viu, gente? Aí não toca, né? Oi, tá tocando. Aí não toca. Eu trouxe uma música para vocês escutarem. Desculpem, viu? Karabchevsky, regendo aí já o CB, ele já mais famoso, né? Celular? Ah, Maria Lúcia Godoy. Sim, senhor. Karabchevsky? Paulista, nascido em São Paulo, ali, ó. Só que os pais dele eram poloneses, que muito provavelmente vieram para cá fugidos da guerra, né? O nome dele aí vem de lá, mas, enfim. E aí, gente, para encerrar, hoje eu já estou no processo de escrita, desse aí estou levantando toda a biografia desse período aí do madrigal, com a coleta de dados referente ao ambiente e as novas entrevistas que eu preciso só para encerrar o assunto, uma delas, como eu disse, com o próprio Karabchevsky e algumas outras pessoas para preencher algumas lacunas, né? E aí é claro que o título do meu trabalho já se modificou. E por enquanto é justamente o título que eu apresentei aqui para o seminário, pedindo para falar sobre, que é o madrigal renascentista e a história dos coros de câmara de Belo Horizonte. Muda um bocado, porque eu não vou falar sobre os coros de câmara, mas eu vou falar sobre o início da história dos coros de câmara aqui. Espero mostrar para vocês no próximo seminário a quantas anda esse trabalho aí e falar mais sobre o madrigal. Então, é isso. Obrigado a vocês.
com 20 anos de idade, qual que era a formação desses maestros aí? Boa. O cara, de cada um deles ou só do Karabchevsky? O Karabchevsky, ele tem um título aqui muito interessante, que eu já busquei informação sobre isso, e não é um título oficial, mas é o seguinte: ele estudou na Escola Livre de Música em São Paulo, né? E teve aqui um regente alemão chamado Kurt Thomas, que na época era uma referência de música coral no mundo inteiro, e o Kohreuter conseguiu trazer o Kurt Thomas para fazer um curso para maestros de coro aqui no Brasil. O interessante é que a pessoa que mais se destacou nesse grupo foi justamente o Isaac Karabchevsky. E aí ele recebeu um título de regente de coro formado pela Escola de Música, pela Escola de Música Livre, né? E o Karabchevsky, ele colocava isso nos primeiros currículos dele, que ele era o primeiro maestro de coro formado no Brasil. Isso não é um título oficial, mas ele colocava isso nos currículos. E até eu perguntei a uma pessoa sobre se Carlos Alberto Pinto Fonseca, que foi a pessoa que deu... Isso é interessante. Carlos Alberto Pinto Fonseca que criou o madrigal renascentista. Ele é a pessoa que junta várias pessoas e aborda as pessoas e então monta um grupo. Então, ele é o fundador. Por que Karabchevsky rege o coro? Porque ele tinha experiência como regente de coro. E os outros não tinham ainda. Então, esse coro, o Karabchevsky entra como uma pessoa que tinha mais experiência e mais formação, no caso. E a formação dele é toda na Escola Livre de Música de São Paulo. Depois ele vai para a Bahia, continua lá nos seminários livres durante um tempo, aí depois ele vai para a Alemanha e estuda em Freiburg, em cursos que às vezes duravam 6 meses, aí ele voltava e ia para lá de novo. Essa é a formação dele. Qual que era o repertório do madrigal? O madrigal, ele cria um padrão muito interessante. No começo, assim, eu diria nas 2, 3 primeiras apresentações, eles só cantam música da Renascença, só. Mas, imediatamente, eles começam a observar que só música da Renascença não ia colocar o coro para frente, né, em termos de divulgação e até para cantar fora daqui. Então, eles dividem uma linha que foi uma linha do madrigal, pelo menos enquanto o Karabchevsky esteve na frente, que era um concerto dividido em 3 partes, sempre. Ele fazia uma primeira parte, que era uma parte de música renascentista, sempre, só música da Renascença. Uma segunda parte, que era feita de música internacional e brasileira também. E uma terceira parte, que era de folclore e música desenvolvida no Brasil de uma maneira mais nacionalista até. Mas não... Isso é interessante, porque o madrigal nunca adotou uma postura nacionalista, pegando o gancho do concerto. O madrigal era um coro de progressão, ele se dizia assim. Mas como um coro de progressão que cantava a música da Renascença? Para eles, a música da Renascença era um diferencial. Para eles, a música da Renascença era a abordagem de um tipo de música que até então ninguém fazia. Então, esse conhecimento do novo, para eles, era o essencial. Era abordar algo novo para se fazer o contemporâneo de uma maneira melhor ou mais diversificada, né? Tanto que muitos são os compositores brasileiros que escreveram música para o madrigal renascentista estrear. Então, no começo, eles cantavam Vila Lobos, né? E quando eles gravam, em 1958, o primeiro disco deles, Vila Lobos morreu logo em seguida, mas ele deixou uma carta assinada para o madrigal de que eles poderiam gravar as músicas dele, de punho mesmo. E aí depois vem, nos anos 60, assim, Mignone escreve para o madrigal, compositores de Portugal escreveram, Lopes Graça escreveu para o madrigal peças para ele mesmo, para o madrigal executar. Então você tem uma sequência um quê de se fazer, que era assim, música renascentista, música brasileira, folclore, arranjos escritos até pelo próprio Karabchevsky, pelo Carlos Alberto Pinto Fonseca, durante um tempo, e música romântica daquilo que não se executava. Eu só queria saber a formação e o número de integrantes, como é que era? Varia um pouquinho, né, com o tempo.
No começo, a primeira formação deles era 18 cantores. Só. Foi o primeiro concerto que eles fizeram, tinha 18 cantores. Não vou saber dizer para você aqui como é que ele estava dividido, assim. Eram tantos sopranos, tantos contraltos, nessa época não. Mas quando eles vão, por exemplo, na inauguração de Brasília, o coro chegou a 40 cantores, que ele pegou cantores da Sociedade Coral daqui de Belo Horizonte, enxertou, e aí eles foram com 40 cantores. Foi a formação máxima deles em termos de quantidade. Quando eles fizeram a excursão para o sul, que é onde fala de novo na quantidade, eles foram com 27 cantores. Quando foram para a Europa, eram 26, contando com o Karabchevsky também. 25, então são 25. Né? Quando eles vão para os Estados Unidos, eles foram com 29 cantores. Então, fico sempre nessa... Eu acho que a formação do Madrigal, vamos colocar entre 24 e 30 cantores, essa pode ser uma média. Uma média. É uma dúvida seguinte, que eu fiquei pensando ali enquanto você estava falando, e a questão dos jornais e tal. Você pensou, e é parte do seu trabalho, pensar por que é um contexto da década de 50. Então, nós estamos falando de modernismo, de alguma forma, de modernidade, né? Sim. E tal. Por que é importante ter um coral para os jornais e qual a relação do coral e do repertório com a ideia de uma cidade moderna, de uma Belo Horizonte moderna? Se não é sua preocupação também, é uma coisa... Né? Olha, tomando como referência aquele trabalho do Goodwin, né, ele levanta muito o que os jornais, qual que era o papel dos jornais dentro dessas novas metrópoles, ou até das cidades mesmo. Né? A questão da modernidade, até onde eu entendo, ela não era o que puxava muito o Madrigal, não. Mas o que os jornais buscavam no Madrigal era, em primeiro lugar, a valorização, os jornais daqui, né? Em primeiro lugar, a valorização da sociedade belo-horizontina, da sociedade, e aí tem que entender que o Madrigal Renascentista era um coro da sociedade, ele não era um coro que tinha uma população dentro dele, assim, que você podia dizer... Era a nata da sociedade, em muitos aspectos era. Era um pessoal que estava preocupado com a formação, com uma condição cada vez mais interessante e melhor da sua vivência até, e os jornais compravam essa ideia. Compravam essa ideia de mostrar o que é interessante para uma juventude brasileira que busca uma melhor formação e, vou repetir a palavra, e um êxito. Era até certo ponto um coro de elite. Elitista hoje em dia é uma palavra perigosa, né? Porque pode ser visto de uma maneira preconceituosa. Não dá pra... Porque, olha, como não pode ser visto um coro como esse de uma maneira preconceituosa, um coro que vai cantar, por exemplo, na Secretaria de Assistência e Previdência da época, né? Secretaria de Saúde e Assistência, é isso, que é o atual Minas Centro, que na época tinha um teatro de 3.000 pessoas, e quando o Madrigal ia cantar lá, não cabia de gente. Então, nós não estamos falando só de uma elite da cidade que vai assistir o Madrigal, não. Era o povo mesmo, as pessoas enxergavam no Madrigal algo completamente vencedor dentro de uma perspectiva belo-horizontina. E isso não acontecia só em Belo Horizonte, acontecia fora também. E todos os jornais diziam a mesma coisa. Um coro de jovens feito assim, que começou como uma brincadeira e se tornou o maior expoente da música brasileira de concerto. E os jornais diziam isso o tempo inteiro. Aí é claro que você tinha o governo por trás disso também, né? O Madrigal foi usado, sim, como um elemento de propaganda o tempo inteiro, justamente, e que tem figuras dentro dele como Karabchevsky é de São Paulo, mas ele se faz aqui, em Belo Horizonte. Maria Lúcia Godoy era o máximo, e todos os jornais diziam o tempo inteiro, falava do Madrigal, o jovem regente, um cara fora de série, e Maria Lúcia solista que conquistou todos os corações, o tempo inteiro. Então, isso os jornais repetiam,
né? Eu não sei, eu não acho que entra tanto no aspecto da modernidade em si, mas no aspecto mais de sociedade, como a sociedade podia ter um elemento como esse, de novidade, pura novidade, que tinha jovens e que podia mostrar o que era a nova juventude brasileira dos anos 50, que coincidia com a grande propaganda de JK naquela época, que era desenvolvimentista de um novo Brasil, um Brasil que podia mostrar uma cara nova de elementos e não só o futebol da época, né? Ok? Obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo, adorei esse episódio. Foi bacana.